meu pensar. Põe a mão na sua cabeça. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, sobre o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu imenso amor, Senhor. Obrigada porque o Senhor já tem cuidado de nós, o Senhor já tem nos abençoado, Senhor Deus. E a tua palavra diz que o Senhor já conhece todas as nossas necessidades. O Senhor já sabe tudo que nós precisamos antes mesmo de chegar até a nossa boca. Mas o Senhor é um Pai, o Senhor é um Pai amado e querido. E o Senhor anseia ouvir de nós. O Senhor anseia ouvir a palavra da nossa boca buscando por Ti. Então, Senhor, converta os nossos corações. Espírito Santo, como foi cantado aqui, mova através de nós e nos ensina a orar e colocar na Tua presença as nossas necessidades, Pai. Que nós possamos colocar no Teu altar as nossas necessidades de cura, de libertação, de salvação, de mudança, de portas de emprego, Senhor Deus. Todas as nossas necessidades, Senhor Deus, vai abrindo, vai derrubando barreiras, Senhor, mas mais do que isso, nos ensina, porque a guerra é tua, mas nós temos que nos posicionar, Senhor. Nos posicionar, e nós sabemos que o Senhor intercederá por nós, Pai. Então vem derrubando cadeias, vem quebrando, Senhor, todo e qualquer impedimento, Senhor Deus, para que nós sejamos libertos, curados, salvos, Senhor Deus. Que todos os impedimentos, que toda a força do mal não haja contra nós. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós aqui neste lugar somos a tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a clamar a Ti, Senhor, em todos os momentos, Senhor Deus. Nos dê palavra de sabedoria, nos dê palavra de entendimento, nos dê discernimento de espírito, Senhor Deus. Mas ainda, Senhor Deus, como foi colocado aqui, o curso de obreiro não é um curso para se formar algo, Senhor Deus, mas é para aprendermos da Tua palavra, é para aprendermos como guerrear, como pedir, como nos colocarmos na Tua presença, Pai. Nós clamamos a Ti, Abba, Pai, Paizinho amado e querido. O Senhor se alegra, o Teu coração transborda em nos ouvir e nos atender, Pai. Então só transforma o nosso coração, Senhor. Muda, Senhor, as nossas intenções, Senhor, e nos faz, Senhor, nos colocarmos claramente e propositalmente aos Teus pés, aos Teus pés, buscando a Tua face, Senhor Deus, não só as Tuas mãos. As Tuas mãos se moverá em nosso favor quando nós Te buscarmos verdadeiramente, assim diz a Tua palavra, e nós cremos, Senhor, nós cremos integralmente na Tua palavra, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, Senhor Deus, mas que a Tua vontade esteja plantada, cravada em nossos corações, Senhor, como foi trazido ontem aqui no nosso ensaio de louvor pelo Anderson, muito bem. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. E quando nós não pecamos contra Ti, todas as nossas necessidades são atendidas na Tua palavra, Senhor. Isso é que nós Te pedimos, Te agradecemos e já colocamos na Tua presença, Senhor Deus, todos os dízimos, todas as ofertas, Senhor Deus, toda a entrega que é colocada aqui nesse Teu gasofilácio, Senhor Deus, tudo que é trazido na Tua casa, Senhor Deus, que essa casa usa tão bem, Senhor, para alargar tendas, Senhor Deus, para ensino, Senhor Deus, para que os Seus filhos estejam prontos e preparados, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Então, Senhor, que
todos que aqui trouxerem, Senhor, todos que depositarem na tua casa, Senhor Deus, em sinal de gratidão a sua oferta, o seu dízimo, Senhor, que o Senhor complete, que o Senhor encha, que o Senhor dê medidas sacudida e transbordante, Senhor, como diz na tua palavra. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. De novo, porque tudo vai ser muito renovado, né, neste ano. Mas toda vez que a gente vem aqui na frente, a gente diz isso, diz mesmo, porque quem permite a renovação somos nós, né? E quem reconhece os caminhos de Deus somos nós, porque nós reconhecemos que Deus é Senhor na nossa vida. Então os caminhos, eles são abertos, né? Isso. Mais um, voltando. Às vezes é necessário voltar na vida. Amém. É que a primeira ali do... É isso, obrigado. Tá joia. Voltar só para as coisas boas. As outras ficam de lado. Querido Deus Pai, obrigado. Agradecemos, já oramos, já sentimos a Tua presença, já temos a Tua bênção, Deus, que nós possamos aproveitá-la, reconhecendo esta bênção além dos nossos olhos, através dos caminhos. Nós agradecemos por esse tempo que estamos vivendo e pelas coisas que virão adiante destes caminhos. A gente sempre tem uma dificuldadezinha com o tema de uma pregação. Eu tive uma dificuldadezinha também aqui, particularmente senti que ela foi um pouco mais dura, né? Aí eu desisti de procurar o tema e falei assim: Deus sabe, então esse é o tema, né? Então Deus ele não quer exatamente dar trabalho para a gente, Ele quer que a gente deixe nas mãos dele. Mas eu tive dificuldade, porque falei, não dá, Deus sabe. Então, se Deus sabe, Deus sabe. Tá certo? E Deus sabe é algo muito versátil, é uma frase que ela pode ser muito cheia de significado. Por quê? Porque ela depende muito da tua expressão quando você fala, Deus sabe. Se você tiver uma expressão de compaixão que seja sentida pela pessoa com quem você está falando, essa pessoa está te olhando e você fala, fica tranquilo, você consola, você abençoa, e você fala assim, Deus sabe, Deus está sabendo o que você está passando, Deus está sabendo o que está acontecendo, o que vai ser. Então ela é uma palavra bastante assim, versátil, né? Ela também passa então, dessa forma, um positivismo muito grande. Você pode usar mais firmeza nela. A pessoa vem cheia de otimismo, você reforça, você endossa, você diz, não, é isso aí, Deus sabe, entende? E assim você vai pesquisando, né? E também num momento maior de reflexão,
Você ouve, porque é necessário escutar, escutando você auxilia, você reforça, você consola da parte de Deus, porque na realidade eu e você não fazemos nada. Deus, Ele é consolador, Ele vem e nos mostra o caminho, mas Ele nunca vem nos consolar dizendo, evite o caminho, porque eu sou o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então não me evite. E como é que eu não evito Deus? Eu não evito Deus atravessando a dificuldade que se apresenta, seja ela qual for. É muito duro dizer isso, porque eu não gosto nem de pensar muito em como muitas coisas são difíceis para mim, ou em como uma determinada coisa pode ser motivo para eu sentir morte. A gente não pode evitar de pensar em tragédias, em perdas, em outras coisas, porque o Senhor, Ele experimentou tragédias, morte, muito mais que contratempos, e suportou crucificação, inclusive, para tudo ficar no poder das mãos dele. Então, qualquer coisa que nós passemos, eu não vou insistir muito nisso, porque me passam muitas coisas pela mente, mas a gente vai sendo treinado e vai sendo sustentado por coisas que vêm uma atrás da outra, para sermos preparados, porque Ele entende que o nosso coração não é capaz. Ele entende que o nosso coração não está acostumado a vivenciar que nele está toda a esperança e realização dos sonhos. E que conforme sejam sonhos dele, então eu vou abandonando os meus e vou abandonando também os meus anseios e vou dando chance para o meu batismo continuar no fogo do Senhor. Amém? Então Deus sabe. Ele sabe tudo. E é o nosso tema, graças a Deus, porque quando não nos vem mais alguma coisa na mente e nós não temos no que pensar, Deus continua sabendo. Deus está lá. Ele te reforça, Ele te fala no teu coração, Ele te entusiasma, toca a tua vida, se sensibiliza com aquilo que é seu. Ele não veio para olhar o sofrimento de longe, analisar e ser austero, sério, nunca descer, não. Ele desceu, deixou o Espírito e Ele entra no seu problema. Ele quer o seu problema para Ele. Larga o seu problema na mão de Deus. Amém? E fica animado, largando, porque o ano está começando e tudo que nós ouvimos da parte do Senhor vai ser realizado, porque da parte dEle só vem coisa boa. Ah, mas esse obstáculo, esse tamanho, essa coisa, essa dificuldade, essa morte que eu posso estar vivendo. Quando eu digo que é a morte que eu posso estar vivendo, que é consistida na minha dificuldade, eu estou morto? Não, eu estou falando na morte que me pega. Então é uma morte da minha mente, é uma morte do meu coração, e Deus pode tirar a morte de dentro de mim, porque Ele é Senhor da vida. Amém? Então, Deus sabe, obrigado. Oh, é tão legal, né? A gente ouvir isso daí. E Ele sabe. Bom, aqui tem, eu fiquei na dúvida, colocar essa coisa aqui que aconteceu, porque isso tem a ver com a perda, a morte que foi sentida pelo Senhor, com relação à perda de João Batista. E ele perdeu de uma forma terrível. Esse dia da perda de São João Batista, na vida de muitos, porque ele também tinha, como ele anunciou Jesus, ele anunciou o Senhor. Então o que aconteceu? Ele tinha discípulos, pessoas que o seguiam enquanto ele anunciava quem era Jesus. Então João Batista morreu de uma forma brutal. Nós sabemos, aqui tem os motivos, porque você vai lendo, eu passo por cima, pego 2 ou 3 tópicos, coisinha pouca, porque aqui, que é isso daqui? É um problema de imoralidade, de adultério, tá certo? Porque naquela época tinha o tal do Herodes, ele não era rei, ele era um cara que governava ali a região da Galileia, porque é onde havia um movimento que na realidade era espiritual, mas que tinha, dentro da visão humana, carnal, um perfil do quê? Está andando sozinho. Tinha um perfil... Ah, tá, obrigado. Tinha um perfil do quê? Um perfil político. Então, tudo que era espiritual, os governantes pegavam e levavam para o lado político. Não, isso daqui vai me prejudicar. Se isso daqui vai me prejudicar, então eu vou matar.
E com essa história toda, acabou sendo morto, degolado, decapitado João Batista. Quem era João Batista para Jesus? Né? Então você vai encontrar lá um texto que diz que é irmão. Na realidade ele era primo. Essa coisa dele ser irmão, é irmão na fé. Na fé. Na realidade ele era primo de Jesus. Mas ele era primo assim, houve vários sinais. Então eles tinham assim uma história que não era exatamente de convívio. Era uma história de direção. Porque a missão de João era apontar: este é o Senhor, este é quem nós estamos aguardando. Ele vai ser grande, e na hora que ele despontar, eu vou desaparecer. Então, João Batista, qual é a missão dele na terra? Anunciação. Ele anuncia o Senhor, tá certo? E anunciando o Senhor, ele tem que fazer isso daí com muita ênfase, com muita força, com muito poder de Deus, com muita presença do Espírito, com muita propriedade do Senhor. Por quê? Porque a missão dele é anunciar. E aquilo que é bom, a mudança de vida, ela tem que ser anunciada. Você sente a mudança de vida na tua mente, no teu coração. O que não pode é eu ou você, a gente desprezar, dizer isso daqui é minha imaginação. Não. Não existe mais isso. Então, ele anuncia para o povo, ou para os povos, melhor dizendo, que ali era o centro da movimentação da época, né? E o que acontece? O movimento espiritual era muito grande, mas veio a solução. E ele anuncia a solução. Ele anuncia o Salvador. Então ele veio aí com essa missão. E o mundo espiritual se agita, né? E no final desse drama que você está vendo aqui, a cabeça dele é entregue numa bandeja, numa festa, que é um jantar pagão, no palácio de Herodes, que era um governante, então, menor que um governador. O pai dele era um tal de Herodes o Grande, tá? E ele é um Herodes pequeno, igualmente mau, e ele apresenta então a cabeça de João Batista nessa festa. Os detalhes estão aí, se você for ler você vai entender direitinho, mas havia imoralidade, adultério, uma série de coisas, e houve essa denúncia, né? Porque o João Batista, ele chegou para o Herodes, sem vacilar, saiu correndo atrás dele. É o seguinte: você está em adultério, e a lei de Moisés diz que tal, e não pode, e essa mulher não é tua mulher. Você tomou para si, mas ela tem marido e o marido não morreu, portanto ela não é viúva, então você está condenado. Você acha que a mulher, a dita cuja, que estava no carro de ouro lá, gostou disso daí? Não. Aí é criada toda essa situação que está aqui, e ele é decapitado, tiram a cabeça dele, né? E aí nós nos voltamos para uma situação onde aqui na continuidade, o que acaba acontecendo é o seguinte: tua vida, lembra de um dia terrível na tua vida, e depois pensa uma outra vez, lembra de outro mais terrível ainda. Para Jesus, o dia mais terrível da vida dele foi a crucificação. Mas eu tenho a sensação de que esse dia aqui, quando ele recebeu a notícia de que João Batista tinha sido morto, decapitado, e a cabeça dele oferecida num jantar pagão, você entendeu? É o próprio diabo, é o próprio demônio. Porque você põe na figura de João Batista um ente querido, que aí é que eu digo, né, que eu não gosto nem de pensar, sempre que eu falo nisso, eu ponho as pessoas que eu amo, mais no sentido físico do que Deus me deu nessa terra. João estava nesse nível, João Batista, para Jesus. E ele começa o seu dia de uma forma terrivelmente triste. Ele começa com morte. O dia dele começa com morte. O teu dia já começou com morte alguma vez? Ou perto da morte? Por favor, deve ter gente que já mais que enfrentou essa morte, porque senão não estava aqui vivendo. Porque quem passou por uma coisa semelhante dessa morte, de um grande temor, e ela vai, o mal, né? Jó fala, o mal que eu temia me aconteceu. Então você tem identidade com o Senhor, com Jó tem identidade aqui com Jesus, então ele perde esse amigo. E ele recebe essa notícia, tá certo? Porque se João Batista tinha seguidores, o que acontece?
esses seguidores foram lá, pegaram o corpo de João Batista, enterraram e foram levar a notícia para quem? Para Jesus, que tinha os seus discípulos e os seguidores, que no final eram os mesmos, só que um período é da anunciação de Jesus por João Batista, o seguinte é do evangelista João, que é outra coisa, os dois grandes amigos, irmãos do Senhor, mas nós chegamos lá. O que acontece? Jesus está ali, na casa dele tranquilo, ele morava naquele lugar que todo mundo sabe que era Cafarnaum, tinha o mar da Galileia, do outro lado tinha um lugar chamado Betsaida, que quer dizer casa do pescador, mas que também quer dizer saída para as dificuldades. Interessante, né? A casa do pescador é saída para as dificuldades. E é fácil você lembrar, porque Betsaida, o que é Zaida? Zaida é saída. S-A-I-D-A. Então o que acontece? Ele está em Cafarnaum. E os discípulos de João Batista chegam lá, dão a notícia. Ali para Jesus. Esse momento de morte significa o fim da anunciação daquele que viria para salvar e o início da apresentação da pessoa de Deus. Quem é o Senhor que me mandou? Imagina você, Jesus começar nesse dia com a dor da morte e ter que renascer. Então o que ele está dizendo aqui nessa palavra? Ele está dizendo o seguinte: a sua vida, você vai saber que você está tendo um convite forte para o chamamento do Senhor, se você acorda em determinados dias e você tem várias notícias e você não sabe nem que cara faz, porque você recebe 2 notícias de morte ou perda e recebe 2 de extrema alegria. Você vai falar, pirou o mundo espiritual, porque eu vou ter que me alegrar com quem está muito feliz, mas eu perdi minha mãe ou meu pai, eu não tinha consciência de que isso ia acontecer, recebi a notícia agora, e eu amava a minha mãe e meu pai, e agora chega esse pessoal aqui com uma notícia super alegre, entendeu? E no caso de Jesus, os 12 discípulos dizendo que João Batista tinha sido decapitado. Olha que dificuldade. Então ele tem que sair da tristeza dele, ficar na alegria do Pai e se alegrar junto com eles, porque senão eles vêm dizer, olha, curamos enfermos, e as pessoas foram libertas de demônios, e ele fica lá curtindo a morte de João Batista. Aí você fala assim, mas pastor, isso daí é uma piração muito grande, como é que ele pode fazer o switch lá, entendeu? Mudar o botão, o que ele está dizendo nesse evangelho? Que não é o evangelho de um só, é o evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João. Aí você fica mais confuso ainda, porque se você for ver, por exemplo, nenhum outro evento na Bíblia, nascimento de Jesus, não foi passado para nós, em qualquer tempo, pelos 4 grandes evangelistas, que aí a gente falou. Não foi. Nenhum outro fato foi narrado assim, pelos 4 evangelistas. Então por que esse dia foi? Porque Deus nesse dia estava dizendo para nós e para o universo, que quando eu tiver que anunciar uma coisa que é extremamente importante, todos vão entrar em concordância pelo Espírito, e os 4 evangelistas entraram em concordância pelo Espírito, para dizer, para nós, em todos os tempos, não esqueçam que nesse dia, houve grande sofrimento da parte do Senhor, e não foi ainda a crucificação, mas foi o preparo para ela, porque ele sentiu na morte de João Batista, a sua própria morte, e ele tremeu, ele chorou a morte de João Batista, deu nele uma queda, aí deu nele também um desespero, falou, olha, Deus não fica desesperado, ele fica desesperadamente atraído pela situação de que haja em nós compaixão. De novo, está tudo contraditório nessa história, mas ele fica assim, e ele tinha que ficar, porque se ele não viesse para entrar no nosso problema, ele viria para quê? Ele vem explicar que o fato de ter acontecido algo terrível não quer dizer que eu morri junto, porque se a tua missão é grande diante de Deus, o que não veio antes, até agora, se prepara, porque virá. Então você diz assim, eu quero esse Deus, ok,
Quem disser, não, mas eu não quero confusão, então o Senhor, ele é bem assim, né? Quem de vocês não concordar, a porta está aberta, vai indo. Gente, é uma coisa doida o Evangelho do Senhor, né? E aí, vocês concordam com tudo isso? Eu estou vendo tudo, meu Deus. Tá bom. Então, o que ele faz? Bom, vocês estão aí, se alegrou com eles? Todos, né? Mas ele ainda estava pirado, ele estava no luto. Então, coração fechado. Talvez falta de ar, talvez aperto. Ele era humano, nunca esqueça. E eu não devo esquecer. Só que é o seguinte, eu preciso de luto. Você sabia que a pessoa que não passa pelo luto ou não atravessa esse deserto, ela pode morrer com uma toxina no cérebro, que não vem muito ao caso aqui, ela vai morrendo aos poucos, uma tal de substância amiloide. Eu gosto de juntar medicina com a parte espiritual. A pessoa que não chora os seus mortos, a pessoa que não chora as suas perdas, ela vai morrendo aos poucos, até morrer completamente. Chore os seus mortos. Mas não estou dizendo, mas não tenha mortos, não. Não chore. Chore as suas perdas. Chore também as suas mortes quando você desanima, porque Jesus aqui ficou tremendamente desanimado. E ele disse mais tarde, meu coração está angustiado até a morte. Ele sentiu muito mais que nós, antes de ser crucificado, sentiu a morte. Bom, é isso daí. E aí ele vê essa situação, o pessoal chega lá contente, ele já tinha recebido o anúncio do que tinha acontecido, mas ele ficou com aquela morte não refletida. Ele precisava de luto. Então a voz do Senhor, a voz do Espírito, você deve ter já recebido várias visitações de Deus. E aí o que acontece? Aquilo é um verdadeiro deserto, se você está angustiado, e você não deve ficar naquela situação. Então você deve procurar o seu descanso, deve procurar o seu quarto, deve procurar a sua paisagem, deve procurar a sua reflexão, porque Jesus não deixa, Deus não deixa você sem esse desafogo. Você precisa, tá certo? E esse lugar aqui ensina a gente, estando no Espírito, essas coisas daí, né? E ele, você sabe, os discípulos estavam acostumados aprendendo a ouvir a voz de Deus com essas coisas, qual o significado desses fatos terríveis, por que eles acontecem. Agora, você sente, estando com o coração aberto e chorando o seu luto, fazendo o seu luto e se recompondo, como aconteceu com Pedro, que o negou 3 vezes, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai falar, não, peraí, estou ouvindo sim, ok, Senhor, eu vou descansar, eu vou até ali, fecho a porta, ou olho pela janela, ou vou tomar sol, ou fazer alguma coisa. E Jesus sente isso, a parte humana dele sente isso. Então o que ele faz? Ele pega e dá um jeito de sinalizar para os discípulos, olha, vamos sair daqui, arruma o barco. Pá, eles vão lá, arrumam o barco. E o que acontece? Eles entram, os 13 no barco, os 12 mais ele, tá certo? E eles foram ali, devem ter ido meio lento, alguma coisa, tal. E aquele pessoal todo, eram 5.000 homens, vocês já ouviram uma pregação nesse sentido, tá? Só que o judeu tem o seguinte, o judeu que não tinha muitas posses, ele tinha de 4 a 6 filhos. Agora o judeu que tinha posses, ele tinha quase que uma obrigação de ter de 5 a 7 filhos. Então você tira uma média aí, não tinha família nesse dia com menos de 5 filhos naquele pedaço. Eram 5.000 homens que foram tocados pela cura e pela libertação naquele dia, antes dos discípulos voltarem. 25.000 pessoas que viram que ele pegou o barco e elas moravam em vilas, aldeias e encostas ao longo do caminho. Esse caminho até o outro lado, até Betsaida, que eles estavam perto da casa de Jesus, tinham que ir para lá. Todo mundo ia descendo, ia passando, avisando, iam passando, e as notícias chegavam, sei lá o que aconteceu. Quando eles chegam de barco lá, tem 25.000 pessoas. Mas ele não tinha dito que era para ir para um lugar de descanso? Antes desse lugar, antes dessa Betsaida, tinha um lugarzinho.
que não tinha pessoas, assim, não tinha população, mas tinha natureza. E o deserto ali se mistura na geografia, na paisagem lá do negócio. Esse deserto ele se mistura a alguma vegetação. Ali ele queria encontrar com Deus. Ele estava com isso no coração. Fica uma lição para nós. Quando Deus interfere de repente, subitamente na nossa vida e toma uma decisão, esquece o teu plano. Ah, mas então Jesus já sabia. Mas como é que Jesus sabia e foi dizer para os discípulos que mesmo assim era para procurar um lugar de descanso? Porque Deus deu a ordem para ele. Para ensinar o quê? Que a gente pode ter recebido uma notícia de Deus, uma ordem, uma sugestão do Espírito, seja lá o que for. Mas Deus pode vir em seguida e dizer, mudei de plano. Na realidade, ele já sabia disso. O meu descanso vem depois. Faz primeiro o que eu estou pedindo para você fazer. Porque daí o teu descanso vai ser verdadeiro. Atravessa isso aqui, no sacrifício, sem dormir, vai em frente, custe o que custar. Eu te encontro lá, na outra margem. 25 mil pessoas, eu não tinha que dizer como não. Se você receber 15 telefonemas e que você tem que responder em 8 minutos, como é que você vai resolver? E vamos dizer que seja tudo problema. Não são 15 telefonemas, são 25 mil pessoas, agitadas com grandes problemas, uma confusão. Mas o que veio sobre ele, que a gente falou agora no começo, meu Deus, esse pessoal não sabe o que está fazendo, daqui a pouco eles vão estar com fome, vão estar com isso, vão estar debaixo do sol. O que pode mudar os planos de Deus? Compaixão. Você já sentiu compaixão de alguma situação? Deus te apresenta a situação enquanto, por exemplo, eu não estiver sentindo a compaixão que Ele está dizendo que eu tenho que ter, eu não vou estar no caminho dele. Na hora que eu vejo que eu tenho que entregar tudo, como foi dito aqui na frente, já durante o louvor, aí o que vai acontecer? Aí eu entrego tudo e eu vejo que eu não tinha entregue. Eu descubro que tem alguma comida no prato ainda ou um resto de água que eu não bebi, mas é vindo de Deus. Então é aquela parada para reflexão. Era o que ele queria fazer, viver o luto dele em relação a João. Mas Deus falou, você não vai ter tempo para isso. Porque esse povo foi para lá. E ele foi movido pela compaixão do Pai. E ele sentiu a compaixão. E ele foi lá e os milagres e a libertação continuou naquele dia. Amém? Isso é num dia só. Então a certa altura parecia que tudo tinha acabado. Falou, não, o dia não acabou. Você está esgotado? Você está exaurido? Você está com dificuldade? Você está atrapalhado? Você quer falar com alguém? Tem alguém morrendo na tua frente? Ou tem 2 sangrando? Vai acontecer. Teve uma tragédia. Você está emocionalmente tomado. E Deus fala, olha para mim. Entendeu? Eu não parei. Entendeu? Eu sei. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus vai dizer para você assim, eu sei. Você vai falar com uma pessoa que está orando, ela vai falar, Deus sabe. Ela vai embargar a voz. Ela vai ter sensibilidade. Você já precisou disso? Eu já precisei. Você já perdeu o ônibus que você não podia, o metrô que você não podia, ou quebrou o carro numa hora que não podia? E você está dizendo, Deus. Aí alguém passa, oi, tudo bem? Está tudo bem? Você é obrigado a dizer que está tudo bem, porque a pessoa vê, é cordial, amorosa. Não, eu estou tendo um problema. A pessoa chega e fala assim, Deus sabe. Deus sabe, né? Então, essa compaixão não é uma compaixão qualquer, é uma íntima compaixão. Porque aqui a gente está falando de amor, é aquela coisa daquela ternura, daquela coisa que constrange tanto os homens, né? Literalmente e de forma geral também. A compreensão e a demonstração da compreensão e o amor e a manifestação do gesto de amor fazem mais efeito do que a própria declaração em palavras a respeito do amor. Porque se houver o gesto junto com o amor, e se houver aprofundamento desse sentimento, e você tem isso porque você tem misericórdia, você é bem-aventurado, segundo a palavra. Porque os milagres que nós pedimos nas nossas vidas, as curas que nós precisamos nas nossas vidas, de onde vem o milagre? O milagre vem do sofrimento e da ausência. Se você não tiver alternativa na sua vida e estiver desesperado,
Você está pronto para o encontro com Jesus, porque não sobrou nada. Sobrou nada. O que sobrou? Eu sempre tenho uma carta na manga. Eu sempre tenho alguma coisa. Mas não sobrou nada. Agora vem mais uma notícia terrível para você, porque o dia não acabou. E o que sobrou? Nada, você vai dizer, nada. Sobrou alguém. Deus sabe. Amém. Amém. Então, é isso que acontece. Aqui, falando em Marcos, Lucas, João e Mateus, que foram iluminados pelo Senhor, foram iluminados por Deus, porque eles receberam essa mensagem naquele dia, para isso daí passar todo esse tempo e todo mundo saber que quando Deus fala, Ele não fala para um só. E se você não estiver calado em relação às coisas de Deus, vocês vão trocar ideia e vão saber que foi Deus quem falou. Por quê? Porque é muita coincidência, eles não combinaram. Entendeu? E isso mostra a autoridade do Senhor sobre pressão, perda e medo. Que Ele era rápido em dizer, só você, Pai. É a reverência que nunca saiu. Mas será que o meu coração está bastante vazio para vir essa reverência? Será que cabe compaixão dentro de mim? Ah, cabe. Cabe uma que eu calculei, mas não cabe toda que o Senhor tem na nossa vida, né? Eu começo a ficar assim, dá a impressão que eu estou bravo, mas não estou bravo, não. Tá bom? De jeito nenhum. É que eu acho que falta para nós um gás. Deus está dizendo que falta gás na nossa palavra. Ela precisa ser sentida, vivida. Que Ele fala, eu estou te dando alimento. E Ele chega para mim e diz, se você me der essa sobremesa aqui, que eu gosto muito, por exemplo, de strudel com calda quente, e o strudel tem que estar gelado. Você acha que se eu quero isso, Deus não vai querer melhor que isso? Porque Ele me dá o alimento dEle. Foi Ele que falou, dá-lhes vós mesmos de comer. Ele e os discípulos voltaram felizes. Mas eu perdi a minha mãe, meu pai, e agora vem alguém aqui me cumprimentar por causa de um negócio que trouxe alegria para 200 pessoas. Eu vou ter que cortar simplesmente toda a minha tristeza e fazer festa? Isso é loucura. O pessoal vai embora e eu caio de novo no meu luto. Às vezes Ele vai pedir o luto para ser uma coisa que fica para depois, né? Sem dúvida nenhuma, essa ideia e realidade de que Ele passou por pressão, perda, medo, e eu colocaria morte, finalmente, porque o que estava destinado para Ele, tudo que aconteceu antes foi um treino. Tudo que é perda tua e minha, que eu fico, foi Ele, se isso não tivesse acontecido, estava sobrando ânimo suficiente para mim. Deus não quer que eu fique animado, porque eu tenho. Deus quer que eu fique animado, porque eu sei quem Ele é. Pronto, já estou bravo outra vez. Não gosto de ficar assim, sabe? A Cláudia, que eu amo muito, ela disse, você não pareça bravo, né? Mas agora eu dei uma justificativa para vocês, porque não é minha. Não é que eu estou bravo, eu estou vivo, gente. Senhor, como é difícil a gente abrir o coração. A gente tem vergonha, a gente fica constrangido, não sei o que lá. Né? Esse homem aqui, de Lucas 9:9, é um dos 4, então, que anunciou a mesma coisa que os outros 3. Você vê o medo de alguém que só quer matar, que quer pegar, que quer... Naquele tempo, de repente, tudo aquilo que, então, só fazendo a revisão, com Jesus antes, anunciação, João Batista. Eu pensei que era para mim. João Batista, pensei que era correção. Fica mais alegre. Não, mas João Batista e tal, ele tá, tudo isso que apareceu nesses 4 evangelhos, fala da questão do medo daquele que está só pensando errado e querendo fazer mal. Pô, como é que pode? Eu já não decapitei, não mandei matar João Batista. Quem é esse cara que vem agora aí, mais forte que ele?
É isso que não pode se deter. Eu falo, Senhor, eu não tenho coragem para isso. Ele falou, eu não estou pedindo tua coragem. Eu estou pedindo o seu esvaziamento. Coragem eu coloco. Uau! A impressão que eu tenho é que Deus sempre está indo à frente, falando uma coisa que me surpreende e me contraria. Enquanto você sentir na sua alma que Deus vai te contrariar, dê glória a Deus. Que Ele te contraria e me contraria, porque dentro de nós, o vazio da revelação, quer dizer, o que eu não estou entregando para Deus, deixa de ser espaço para revelação na segunda fase. O Senhor foi anunciado. E quem veio depois dele? Eu ficava pensando, no início eu não era convertido, eu falei, peraí, eu estou fazendo confusão, porque tem João o Batista, mas tem o João o Evangelista. Quem era o discípulo que Jesus amava? Era o evangelista, era o Batista. O que Jesus amava era o evangelista. Interessante, gente. Olha como a Bíblia é fantástica. A Bíblia é um filme, é o melhor filme que você pode ver. Por quê? Porque João Batista tinha essa intimidade espiritual, mas eles quase não se viam. Foi meio que poucas vezes que se viram durante a história deles, Jesus e o João Batista. Por quê? Porque como ele era um anunciador, tinha que ficar obrigatoriamente por vontade de Deus, registrado na palavra, que aquele que anuncia não vai ver o que vai acontecer depois, mas ele já sabia antes porque ele sentia. O importante não é ver a materialização do milagre, mas é saber quem faz. Porque para Deus não tem tempo. Se a tua morte, se a minha morte, depois que a gente sai das águas, serviu para alguma coisa, não me importa. Se naquele momento eu morrer depois, o que vai acontecer? O futuro está garantido, porque eu passei o significado dessa palavra, e eu não posso passá-la superficialmente, como quem dá um picolé. Tem que ser strudel com chantilly, daquele puro, sem gordura hidrogenada. É que eu comi agora essa semana, eu estava atrás, entendeu? E aí eu larguei o chantilly, porque o chantilly não era digno do strudel. Você está me entendendo, né? Mas eu comi um pouco dele, para dizer, ninguém pode dizer que eu não te experimentei, mas você não serviu. Eu não quero oferecer para Deus algo que não sirva para Ele. Entendeu? Ok. Isso acontece aqui em Lucas também como complemento à explicação de quem era Herodes, e eu vou evitar, logicamente, fazer paralelos hoje com autoridades, etc. e tal, né? Mas ele, só para terminar um pouquinho, ele cuidava da Galileia para os romanos, e ele era o último na escala de valores da hierarquia política e tal, mas era uma peste. Só que até aqui eu falo, tá? Mas também não deve ter político, deixa lá. João Batista foi a pessoa que melhor compreendeu quem era Jesus. Ok, já sabemos. Até que momento? Até o momento em que acabou a anunciação. E Deus disse para Jesus, na linguagem espiritual de pai para filho, Ele está comigo. Então tudo que eu perder, não está perdido. Está tudo com Deus. Você não perdeu nada. Na sua lamentação, na falta do que você precisa. E a situação foi trágica, e foi mais do que uma mensagem de tristeza, foi risco de morte. Mas eu não quero o risco de morte, mas a sua alma quer, porque ela não liga, ela não quer largar do Senhor. Por isso que a igreja vai crescer, que todos esses locais vão ser planejados, porque a vida lá fora vai apertar. Por quê? Porque tem que haver risco de morte, porque o risco de morte leva a uma angústia que traz o milagre. Vamos para frente. Sem risco de morte não tem milagre, porque só o risco de morte pode me curar, só o risco de morte pode me demonstrar que sem o Senhor eu não vou poder fazer nada. Isso vai acontecer? Eu acho que está começando. Tem coisa estranha aí, né? Ok. Apesar disso, ok, pessoal, vocês vieram com toda essa notícia, eu vou me alegrar com vocês. Eles já sabiam, porque os outros discípulos do anunciador foram aqueles que pegaram o corpo, penso eu que sem a cabeça, e enterraram João Batista, mas levaram imediatamente
a notícia para os discípulos de Jesus, motivo porque, antes da saída com o barco, ele sai muito triste, mas daí já vem uma outra missão, por uma questão de compaixão, e ele vai lá tentar atender 25 mil pessoas. Ele não podia falar com todas, mas ele multiplicou o pão, e eles sabiam que era milagre, para que aquilo nunca mais faltasse até os dias de hoje. Amém, gente? Então, não adianta você ser controlado, não. Se eu sou assim, meio estranho, mas não é emoção, é outra coisa. É porque Deus vai te dar a revelação. Deus está te dando revelação, porque você está aí com alguma coisa na tua lembrança, que você não vai falar, e que eu também não vou falar, que eu já tive. Mas que eu já tive? Já deu desespero, vai, fala a verdade. Quem é que teve privilégio de ficar um pouco desesperado? Então tem gente, tem a mão rápida assim, tem tal, mas tem, né? Então, não se preocupe, sem privilégio ninguém fica. Se você não ficou, você pode ficar, tem a chance, mas a passagem é atravessar. Não adianta, não tem desvio, não tem atalho, não tem nada. Vai atravessar. E tem gente que está tendo, que eu chego e falo, eu não vou olhar para a pessoa, e estão sempre lutando, mas estão ali, ó. Ok? Não desistem, porque eles sabem que o melhor ficou para o final. Então agora a gente pode, né? Tá bom? E tudo continuou, milagre e tal, tudo mais, foi tudo para frente. Tá aí o que nós falamos, né? Comemorar depois de receber a notícia de morte, tá? Ele tinha que sentir medo, como um ser humano que ele era, mas ele não se entregou. Então ele está te dando uma chance, porque a gente tinha falado que ele entra, ele compra o problema, entra nele, vive ao seu lado, você não sabe nem quem ele é, e de repente você fala, uau, era o Senhor, né? Como aconteceu mais de uma vez na Bíblia. Não tinham reconhecido que era o Senhor, né? Logo depois da crucificação, não tinham reconhecido, porque o coração não se expandiu o suficiente para descobrir que aquele era o Senhor, né? No caminho de Emaús. Mas um deles falou, e justo, a Bíblia não fala o nome dele, e que disse assim, eu bem que senti meu coração arder. E hoje o nosso coração ainda arde, não arde? Se arde, então é um privilégio para você, entendeu? Agora, se não arde, deixa ele arder, queima. Não deixe de mostrar o que Deus faz para transformar o seu interior, tá? Mas pastor, eu vou ficar meio doido assim que nem o senhor? Você vem, o máximo que vai acontecer é você vir aqui na frente e trazer mais revelação, e é isso que ele quer. Nenhum de nós está assistindo nada, nenhum de nós nem pagou o ingresso, está comprado, é de graça, entendeu? Então, vamos assistir o filme, né, gente? Porque coisa que não presta custa caro, tá certo? E foi um dia para ele de grandes e variáveis sentimentos. Era para ficar doidinho da Silva, né? Com certeza. E nós ficamos de vez em quando. E ele permite, por quê? Porque se a gente não... O que aconteceu? Eu peguei, Iron, eu vivia, sabe, às vezes pegava aquelas dependências, sabe como é que é? Mas você não pegou, que vocês são muito bom aluno e tal. Eu cheguei aí em casa de professor, falar, pelo amor de Deus, eu tenho que ir, entendeu? E eu fui, né? Se tiver aqui, vamos lá, né? Então, fui pedir nota. Daí ele mostrou a quadra de tênis dele, o jardim, tudo tal, e não me deu nota, e eu tive que fazer outra vez. Mas eu tinha que ir, né? E a gente tem que pedir, aprender a pedir faz com que a coisa venha, surja. Aprenda a pedir. Não, mas Deus é soberano. Ele é soberano, mas ele se colocou à disposição porque ele abriu a porta. Ele falou, eu já paguei, e você não vai assistir? Então faz o seguinte, esse sofrimentozinho que eu estou passando aí para você, eu comprei para você. Passa por isso para você ser parecido comigo.
né? Não é verdade? E os discípulos, eles não tiveram tempo para comer, vocês veem aí. Eu coloquei esse outro detalhe, porque está aí, né? Já entrou Mateus, entrou Marcos, entrou Lucas, e finalmente vai ser João. Eles tinham essa característica, sabe? Esses evangelistas, eles mostravam o seguinte: faça o que Deus está pedindo, mandando, ordenando, e não guardem, e não questiona se Deus falar assim, ó, vai por ali, você vai. Muda. Aí você vai ficar. Muda. Porque ele tem um caminho estranho. Você já sentiu um caminho estranho de Deus? O caminho estranho é muito estranho, o caminho de Deus. É doido. Mas se você der 7 voltas ou tiver que fazer uma coisa doida na frente dos outros, ele fala, olha, você vai ficar constrangido, você não vai querer fazer. Mas se eu mandar, você vai fazer? Pode ter, né? Então, é algo assim que a gente não pode negar. Aqui seria o finalzinho, muitas coisas diferentes no mesmo dia ao mesmo tempo, né? Nunca esqueça, Deus sabe. Repita isso, Deus sabe. Agora, quais os eventos que nós vimos nesse dia? O que nós vimos dentro dessa palavra? Ele recebeu a notícia do luto, morte, terrível. Junto disso, ele teve medo, porque quando a gente tem uma coisa que a gente não enfrentou e ela é muito, muito, muito terrível, a gente sente o perigo. Porque aconteceu com ele, eu senti, mas pode acontecer comigo. Se aconteceu com ele e foi por minha permissão, até, dependendo do que for, aceite. Eu vou te preparar, porque se tiver que acontecer contigo. Você já pensou, se entra um muçulmano aqui e pergunta, quem é o pastor? Arthur. Aí a gente chega os dois no céu, Marcelo vai olhar para mim e falar, cara, eu te amo, mas você aprontou comigo, né? Entendeu? Então, se entrar um muçulmano agora, 2, 3, 4, aí me trancado, vamos os dois, né? Ele consentiu. Senhor, deixa longe todo o mal aqui. Então, quando chegar a sua vez, você... O dia estava longe de terminar. Tinha mais. Deus, eu não aguento. Espera mais um pouco. Está chegando numa amostra que eu quero de sofrimento. Mas se a gente não tivesse conversado sobre tudo isso aqui, para explicar como esse sofrimento se justifica, a gente não ia aceitar. Todo mundo tem uma história. Você casa, tem uma história. Você tem uma amizade, você tem uma história. Você tem um filho, oh, que linda história. Nós precisamos de história com Deus. Porque Deus precisa de testemunha. Eu não quero, o Marcelo não quer. As meninas são as esposas, né? Legal. Então, as meninas, elas também não querem, assim, uma coisa leve. A gente diz, pai, tudo bem, saiu do light, dá para esperar um pouquinho, não é verdade? Mas olha só, não houve exceção, 4 evangelistas, os 4, cada um ao seu, que agora eu não sei pôr na ordem, porque eu já me esqueci um pouquinho. Luta e perigo está quase junto. Alegria, porque eles chegaram com notícias muito boas. Então, se eu tiver que morrer agora, ele pode dizer, e eu vou morrer, porque eu vou morrer na cruz, mas eles aprenderam. Eles trouxeram, porque eles estavam com meu espírito. E depois disso, linda era, momento, passagem que nós estamos começando, o caos total. Olha que coisa linda. Eu ganhei, um dos presentes que eu ganhei do meu pai, sabe o que foi? Foi um jazigo, olha que coisa. Antes dele morrer, ele falou, eu queria falar com você, que eu vou deixar uma coisa para você. Eu falei, bacana, eu tenho mais 3 irmãos. Olha, existe esse jazigo aqui. Gente, e o meu irmão outro dia lembrou, olha, está aqui, não se acanhe, entendeu? Ele nem riu quando ele falou isso. Mas eu fico pensando, né? Você já recebeu um jazigo de presente? É algo profético, né? É algo profético? Não. O dia estava longe de terminar. Mas pelo menos eu pude passar e ter essa satisfação, que isso me enche a alma, de ver que você riu um pouco. Quando na realidade nós falamos de tristeza, de medo, de pavor, de morte, de perda. E nós demos risada. Então Deus dá a amostra para a gente, né? E o nosso dia está longe de terminar ainda. Amém? Aí,
lembrar que na passagem, quando ele falou, Pai, me dá um descanso. Está lá a casa do pescador, Betsaida, me dá um descanso. Tanto vai, leva, fala para eles, arruma o barco. O pai falou para ele, daqui a pouco muda de ideia. Entendeu? Em vez deles pararem no lugar do descanso, foram adiante. Um pouco e tinha 25 mil pessoas. Tá certo? Mas ele aceitou e com isso demonstrou didaticamente para os seguidores, né, para os discípulos amados dele, que tinham um grande amor por ele. Isso aqui é bacana, que isso se espalhe, hein, gente? A gente está precisando de mais amor e compaixão, você concorda? Antes de qualquer lucro da minha alma egoísta, eu preciso de amor e compaixão de Cristo. Nossa, o pessoal não gostou muito. Tá bem, tá bom. Ele sabe o futuro e sabe o propósito. O propósito está acima de tudo isso. E por quê? Porque o propósito para nós é um mistério, ele é muito grande. Eu não entendo, mas eu não entendo, Deus. Você não tem que entender. O propósito é meu, o fim é melhor que o começo. Amém? Você disse que ia ser pôr outra figurinha aqui, não pôs, mas ali é nós, do lado esquerdo, vazio. Entendeu? Veio agora na cabeça, tem que ter saída para tudo. Falando, Deus, me dá uma resposta para esse vazio. E eu pedi para ela colocar, porque eu sou chatinho nesse, ela não colocou, e ela esqueceu. E eu estou feliz, porque Deus falou, esse é você que esvaziou o coração e eu fui agir. Desde você, tá certo? Ó, a gente é médico, mas sabe que médico, eu gosto de vocês, eu gosto, ó, médico, ele é meio teatral, não é não? Porque você tem que explicar uma coisa que é grave para uma pessoa e para a família que vem buscar a notícia, e você não pode passar a notícia rindo, você não pode nem sorrir, porque fica desconfiado e hoje pode ser que processe também. Então, você não tem saída. Então você tem que ter aquela condolência e tal. Aí vem a sua diretora, bate na minha porta lá, doutor, agiliza, mais depressa, mas é um ser humano. Entende como é que é? É difícil, né? Deus abençoe nossa classe. Tá? Obrigado pela participação. Você nem falou se queria. Toda vez eu faço igualzinho. Né, Iron é um nome forte. Eu gosto desse cara. O Deus quer exaltá-lo. Ele não é um homem de ferro do mundo. Ele é, entendeu? Ele é, não foi ator. Não foi ator, né? Então são duas agendas diferentes. Uma é do que Deus fala assim, vou te dar um presente. Só que Deus não fala o custo. Eu paguei, só que você vai experimentar queimar os seus pés. Vai ficar vermelhinho. Mas você vai ter que passar um pouco por isso. Tá certo? Não foi possível ter o descanso. Mas ele explica. É o único dia que é descrito por esses 4 homens que estavam atentos à palavra de Deus, como sendo praticamente o segundo dia mais terrível da vida do Senhor. Agora acabou mesmo. E vocês estão vendo o que ele colocou. O mundo não dá a paz desse jeito. O mundo só dá a paz, entendeu? Que não tem preço. A paz do mundo é cheia de atalhos. Não vai por aí. Você não precisa desse sacrifício. Quem é que dá essa refeição para você? Quem é que está insistindo no meu ouvido que quer dizer, não precisa de tudo isso. Que cruz que nada. Ele não divide nada. Se ele fosse Deus, isso aí é o diabo, né? Se ele fosse Deus, você não estava nessa situação. Uau, é bem assim, né? É bem assim. Mas na presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos essas situações, nós atravessamos, nós não temos atalhos, né? E vocês estão aqui porque vocês são firmes do Senhor, né? E o Marcelo e eu estamos cheios de alegria, as meninas também, porque vocês são firmes, amém? Ele não viu, mas é que ele é humilde, entendeu? Então ele, às vezes, eu não sei se ele está fazendo o que não ouve, porque ele fala, não, que é isso, pastor, não faz elogio, tal, não sei o que lá, entendeu? Mas é assim, é bacana, é bom, tá bom, gente? Então, é isso daí, Igreja Cristã do Morumbi, é aqui, louvado seja o Senhor, tá? Nós vamos alegremente, tá? Receber, que fique essa palavra na tua vida e que você se sinta ministrado por ela, tá bem? Amém, glórias a Deus, amém. Enquanto o pastor estava falando sobre as dificuldades, as coisas que acontecem no dia a dia, eu ouvindo aqui o Rafa, uma criança aqui falando, se não me engano,
se mexendo, tal. Me veio muito forte ao coração que nós precisamos ter uma certeza para a gente poder seguir tudo isso daqui. Nós temos que ter a certeza que Deus nos ama. Amém. Mas a certeza, a mesma certeza que uma criança tem. Que uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos. Vocês já pararam para ver como uma criança olha para o pai e para a mãe? Ela não questiona se o pai ou a mãe ama ele. Ela não questiona se o pai ou a mãe quer o melhor para ele. Tudo bem, vai adolescente, né? Mas assim, a criança olhando para os pais, ela não questiona o amor deles. E é assim que nós temos que ser. Essa é a certeza que nós temos que ter. E isso eu não estou tirando só do meu coração, do sentimento. Jesus já falou isso daí, Deus já falou isso daí. Em Isaías 49 ele fala: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de cada um de vocês. Em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para passar por tudo isso. Ou em Pedro 5, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele ama e quer o melhor para vocês. Então, gente, o mundo ou as coisas querem que você se esqueça disso. Querem que você não se lembre disso. Porque eu tenho certeza que cada um aqui, se olhar lá no fundo do seu coração, às vezes não precisa ser tão no fundo, mas olhar, buscar, vai sentir que Deus o ama. Que Deus o ama de forma especial. Amém. E o mundo quer que você se esqueça disso. É verdade. O inimigo, as coisas querem que você se esqueça disso. Porque Deus nos ama, Deus vai permitir uma série de coisas, vai fazer com que nós passamos por muitas coisas porque Ele nos ama, mas nós temos que ter certeza disso. De olhar como uma criança olha para o pai, como uma criança olha para a mãe. E saber que não importa o que está acontecendo, Ele me ama. Ele quer, Ele me quer. Então, gente, eu queria como um ato profético, eu queria só repassar um pouquinho essa música, esse louvor, e que nós pensemos nisso, e que nós oremos para Deus com esse sentimento de mãos abertas, falando: Deus, eu sei que você me ama. Reconhecendo, reforçando isso no nosso coração. Jesus, Espírito Santo, Deus, eu sei que você me ama. Vamos. Quero ser como uma criança.